A aula de hoje será sobre o Teorema de Pitágoras, uma relação matemática entre os comprimentos dos lados de qualquer triângulo retângulo. Então, para relembrar, triângulo retângulo é um triângulo em que um dos ângulos é reto, ou seja, um dos ângulos mede 90 graus. O ângulo reto aqui, e na maioria das vezes, está marcado com este quadradinho com um pontinho no centro. O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, e eu aconselho vocês a sempre fazerem uma flechinha do ângulo reto até o outro lado para vocês observarem exatamente onde fica a hipotenusa. Os lados adjacentes ao ângulo reto, ou seja, estes lados que formam este ângulo de 90 graus, são chamados de catetos. Agora vamos estudar no que se baseia o Teorema de Pitágoras. Como eu disse no início, ele é uma relação matemática entre os comprimentos dos lados de qualquer triângulo retângulo. Vamos pensar, que relação existe entre 3 e 4 para eu descobrir o tamanho da hipotenusa neste caso? É difícil estabelecer uma relação entre estas medidas. Temos um cateto que mede 3, um cateto que mede 4 e não sabemos quanto mede a nossa hipotenusa. Utilizando a mesma unidade de medida, vou mostrar para vocês que essa hipotenusa mede 5. E com todas as medidas conhecidas, vamos utilizar este triângulo retângulo apenas para exemplificar qual a relação matemática existente entre o comprimento dos lados de qualquer triângulo retângulo. Sem a informação da medida da hipotenusa, eu não consegui pensar em nenhuma relação entre os números 3 e 4 para chegar em 5, certo? Sei o tamanho neste caso porque fiz uso de régua. A relação estabelecida por Pitágoras também não foi tão simples assim. Ele, na verdade, relacionou o quadrado dos catetos e o quadrado da hipotenusa. Observem. Aqui temos o quadrado dos catetos e o quadrado da hipotenusa. O quadrado do cateto que media 3 é 3 vezes 3, logo 9. O quadrado do cateto que media 4 é 4 vezes 4, logo 16. O quadrado da hipotenusa, que media 5, é 5 vezes 5, logo 25. Agora, observando os quadrados dos catetos e o quadrado da hipotenusa, é possível fazer alguma relação? A área dos quadrados dos catetos, neste caso, medem 9 e 16. E a área da hipotenusa mede 25. Conseguem fazer uma relação matemática entre 9 e 16 que chegue em 25? Pensem um pouquinho. Acredito que seja fácil perceber que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. 9 mais 16 é igual a 25. E aqui temos a nossa relação matemática. Este foi apenas um exemplo, mas Pitágoras provou que essa relação matemática entre os comprimentos dos lados de qualquer triângulo retângulo é válida. Ou seja, sabemos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tendo, por exemplo, este triângulo retângulo, observamos que A é a hipotenusa e B e C os nossos catetos. Utilizando o Teorema de Pitágoras, teríamos que A ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. Vamos ver agora como utilizar o Teorema de Pitágoras para descobrir qual a medida de um dos lados de um triângulo retângulo. Qual a medida de x? Temos aqui um triângulo retângulo com duas medidas conhecidas, 6 e 8. A marcação do ângulo reto e uma medida desconhecida. Utilizaremos o Teorema de Pitágoras para descobrir quanto mede x. A primeira coisa é identificar a hipotenusa. Ou seja, observar onde está marcado o ângulo reto e qual é o lado oposto a ele. Aconselho que inicialmente desenhe essa flechinha. Deste modo não tem confusão e a hipotenusa é facilmente identificada. Neste caso, nossa hipotenusa é x e os catetos são 6 e 8. Quando já sabemos qual é a hipotenusa, fica muito fácil utilizar o Teorema de Pitágoras. Ele diz que a hipotenusa ao quadrado igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Portanto, x ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Calculando 6 ao quadrado, precisamos lembrar que é 6 vezes 6, 36. 8 ao quadrado,
8 vezes 8, 64. Aqui temos x² igual a 36 mais 64. Resolvendo isso, temos que x² é igual a 100. Mas queremos saber a medida de x, quanto mede aquele lado do triângulo, e não a medida da área do quadrado deste lado. Portanto, precisamos pensar, se x² é igual a 100, quanto mede x? Precisamos lembrar aqui que x² é o mesmo que x vezes x, ou seja, precisaríamos pensar qual é o número que vezes ele mesmo dá 100, certo? Precisamos pensar isso porque temos aqui um x elevado ao expoente 2, ou seja, temos uma potência. Qual é a operação inversa da potência? A raiz. Portanto, para eliminar esse expoente, eu preciso tirar a raiz quadrada deste x². Temos, então, a raiz quadrada de x² é x, e a raiz quadrada de 100 é 10. Logo, o nosso x mede 10. Vamos observar agora um segundo exemplo. Qual a medida de x? Temos aqui um lado que mede 20, um que mede 25 e um lado que a gente desconhece, representado por x. A primeira coisa é sempre observar onde está o ângulo reto e identificar a hipotenusa. Neste caso, o ângulo reto não está demarcado. Observem onde temos retas perpendiculares ou onde vocês conseguiriam colocar um L. E ali, marquem o ângulo reto e marquem a flechinha para identificar a hipotenusa. Feito isso, conseguimos facilmente estabelecer a relação e calcular a medida de x. Neste caso, a hipotenusa é 25 e os catetos são 20 e x. Observem que, neste caso, eu já conheço a hipotenusa. Eu quero descobrir quanto mede um dos catetos. Utilizando o teorema de Pitágoras, temos hipotenusa ao quadrado, 25 ao quadrado, igual a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 20 ao quadrado mais x ao quadrado. Calculando, temos 25 vezes 25, 625, igual 20 vezes 20, 400, mais x ao quadrado. Para isolar o x², precisamos tirar o 400 dali utilizando a operação inversa. Portanto, se ele é positivo, acabamos com 625 menos 400 igual a x². Ou, se preferirem alterar a ordem e deixar o x do lado esquerdo da equação, temos x² igual a 625 menos 400. Essa organização vai da preferência de vocês. Daqui temos x² igual a 225. Logo, raiz de x² igual a raiz de 225. E assim temos que a medida de x é igual a 15 centímetros. É muito fácil utilizar o teorema de Pitágoras, mas é necessária atenção. Este conhecimento será usado agora e também no ensino médio, portanto, estude. Em caso de dúvidas, me chame. Bons estudos!